Olá, nonosanos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, vamos começar mais uma correção de aula aí com as correções, né, da atividades da página 57 do seu livro didático sobre genética e hereditariedade. Na página 57, tem aí a questão número 1. Tá trazendo pra gente. Relaciona os termos com a sua descrição. Então, vocês estudaram, né, já alguns conteúdos científicos envolvendo todos esses conceitos aí. Cromossomos homólogos, genes alelos, genes dominante e genes recessivo. Então, vamos ver aí sobre qual que está falando em cada frase afirmativa aí. Na letra A diz: ocupam a mesma posição em cromossomos homólogos e condicionam a mesma características. Então, quem que tem essa determinação é os genes alelos. Os genes alelos, eles que ocupam a mesma posição em cromossomos homólogos e condicionam a mesma característica hereditária, tá? Os cromossomos homólogos, em sua estrutura, eles apresentam semelhantes no tamanho e na localização dos genes de determinadas características. Então, letra C. Os genes dominantes, eles são alelos que se manifestam em dose única ou em dupla. E eles recebem a nomenclatura azão e azão. Quando vocês verem letra A, maiúscula de forma. Então, azão e azão é porque estão representando os genes alelos dominantes na genética, ok? E no senso comum é onde as pessoas falam: nossa, o sangue do pai é mais forte porque ele é a cara do pai, o filho. Ou tem uma filha, né, a cara da mãe. O sangue da mãe é mais forte do que o sangue do pai. Isso é o linguajar do povo no senso comum. Já a ciência, a genética, explica que é porque a mãe, né, se a filha parece mais com a mãe do que com o pai, sangue forte, é correto falar assim? No linguajar comum, no senso comum, né, ninguém sabe aí os fatos científicos das genéticas, aí eles falam assim. Mas quem já sabe, vocês que já estão conhecendo os conceitos científicos, já vão falar porque os genes dominante da mãe dominou os genes recessivo do pai. Quando o filho parece mais com o pai do que com a mãe, já aconteceu do sangue ser mais forte. Então, é correto falar assim? Você tem que falar, você agora que já tem os conceitos científicos, fala-se que não, porque o pai, os genes dominantes do pai dominou os genes recessivos da mãe, beleza? Então, aí na questão número 4, o gene recessivo, ele recebe a nomenclatura de azinho e azinho. Ele vai aparecer com a letra A minúscula e a outra letrinha A minúscula, letra de forma minúscula, azinho e azinho. Então, o gene recessivo, ele já é o alelo que expressa somente quando está em dose dupla. Eles vão aparecer sempre em dose dupla, pode aparecer junto com um gene dominante, azão e azinho, tá? É o que está acontecendo na questão aí número 2. Na questão número 2, ela trouxe pra gente aí a questão número 2, esse exemplo, tá? Olha aí, o lobo, né, da orelha livre se deve a um alelo dominante representado por azão. O lobo da orelha aderente se deve à presença de dois alelos recessivos, azinho e azinho. Então, quando fala assim, o lobo da orelha, essa parte da orelha, da nossa orelha aqui, né? Então, tem pessoas que tem essa parte bem pregadinha, juntinha, e tem gente que tem a orelha mais aberta.
E esse lobo aqui, ó, que fala, o aderente, ele é mais, faz as curvinhas direitinho, igual na imagem aqui, ó, número 1, lobo livre. E tem aqui o lobo aderente também, ó. Tá vendo? Os desenhinhos aqui não tem. E aqui já tem as curvinhas, e essa aqui também é mais aberta. Essa aqui é a segunda, o lobo aderente, ela é mais fechadinha. Lobo aderente, ela é mais fechadinha. Lobo livre, ela é mais aberta. E muda aqui também, ó, aqui as curvaturas dela também é diferente, olha. Então, um casal com lobo da orelha livre, aberto, né? A orelhinha mais aberta, com o genótipo azão e azinho, pode ter filhos com o lobo da orelha aderente, né? Outra pessoa com a orelha mais fechadinha. Como que vai ficar o cruzamento? Lembram do cruzamento de Gregor Mendel com as ervilhas? Vai ficar praticamente o que ele fez, né? Pega o azão com azinho, coloca aí no quadro, azão e azinho. Aí vai ficar as duplas, né? Os alelos vão ficar lado a lado, azão e azão, azinho e azinho. O azão e o azão, depois com azão e azinho. O azão e o azinho vai ficar azinho e azinho. Recessivos, dominante, tá bom? 25% dos filhos podem ter o lobo da orelha aderente, pois podem herdar o alelo A, azinho, do pai e outros alelo A, né, azinho também da mãe, do genótipo azinho e azinho. Pode ter filhos aí com 25%, tá, de genes recessivos também. Então, essa é a questão número 2. Espero que vocês tenham compreendido, tá? Um pouquinho aí da genética das características hereditárias, que é passada de pai para filhos e seus descendentes. Vamos então continuar a correção da página 69. Na página 69 tem aí: o uso do termo biologia é relativamente recente, mas suas técnicas já são empregadas pelos seres humanos há milhares de anos. Cite algumas dessas técnicas. Se vocês colocaram aí que é a seleção de animais para a domesticação, a utilização de micro-organismos para a produção de alimentos, né? Seleção de sementes, o cruzamento de variedades de plantas para a agricultura. Hoje a gente tem aí um monte de plantas, pode ser uma maçã por fora, uma laranja por dentro, um morango por fora, um sabor de maçã por dentro. Então a gente tem alguns produtos feitos aí, né, como alimentos transgênicos também. A transgenia entra aí nessa biotecnologia. Nós vimos animais clonados por micro-organismos aí também, inseridos em medicações. Nós vimos e temos um monte de exemplo aí nas prateleiras dos supermercados dos alimentos transgênicos, produção de alimentos por sementes. É só você olhar o rótulo, todo mundo sabe que é o Tzinho, né? Aquele T maiúsculo dentro de um triângulo que simboliza alimentos transgênicos. A número 2 vem falando aí o que tornou possível o desenvolvimento da engenharia genética. Se você colocou que foi a estrutura do DNA, a descrição da estrutura, pois a engenharia genética envolve a manipulação direta dos genes das espécies para fins práticos, tornando-se cada vez mais presentes no nosso cotidiano, tá? Então, isso tudo tem a boa contribuição. É igual eu já falei para vocês, a gente viu aí na aula passada estudos envolvendo
pontos positivos e os pontos negativos aí da biotecnologia. A número 4 vem falando pra gente aí, a número 4, a 3, aliás. Já falamos, a 3 vem falando, cite 2 exemplos que demonstrem a presença da engenharia genética no cotidiano das pessoas na atualidade. Então, nós sabemos aí a importância da engenharia genética, da biotecnologia, sobre as doenças. Várias doenças podem ser prevenidas, doenças genéticas podem ser prevenidas com o uso da biotecnologia, utilizando células-troncos, né? Utilizados aí bebês de provetas também, aconselhamentos genéticos familiares, investigações criminais, tudo vai entrar aí para ser utilizada na atualidade. A questão número 4 vem falando aí, com base em seus conhecimentos de biotecnologia, assinale as alternativas corretas. Letra A engenharia genética é utilizada desde a antiguidade para o cruzamento seletivo de animais domésticos? Não. Somente a letra B, que a biotecnologia envolve a manipulação de organismos para obter produtos úteis ao ser humano. A letra C também está correta, a biotecnologia pode ser utilizada para recuperar áreas poluídas com substâncias tóxicas ou dejetos. A letra D, a manipulação genética consiste na alteração do genoma, né, de um indivíduo. Então, essas afirmativas aí, B, C e D, estão corretas. A questão número 5 tem um texto aí. Espero que vocês tenham feito a devida leitura e interpretação. E tem a seguinte pergunta: qual a relação entre biotecnologia e a existência do milho atual com as características que conhecemos? Então, vai falar um pouquinho aí da transgenia, né? Dos alimentos transgênicos. Então, ao longo de muitas gerações, os povos indígenas selecionaram as plantas de milho com as sementes maiores e as espigas mais fáceis de abrir. O milho atual é o resultado desse processo. E nós sabemos que tem várias sementes. Hoje nós temos aí sementes modificadas pela transgenia, pela biotecnologia. Nós temos espigas de milho vermelha, roxa. Hoje em dia tem várias utilizações aí, né? Na página 70, nós temos aí quais processos a biotecnologia envolve. A biotecnologia envolve a manipulação de organismos para sintetizar produtos de interesses humanos, beleza? A número 6 já vem trazendo aí pra gente, no tratamento de um paciente vítima de acidente vascular cerebral, que é o AVC, né? Foram usadas as técnicas de terapia genética com o uso de células-troncos embrionárias. Qual a vantagem de se usar células-troncos embrionárias nesse tratamento? As células-troncos embrionárias podem se dividir, originando diferentes tecidos e sendo capaz de formar os tipos celulares lesados. Então, é bastante utilizado as células-troncos porque ela vai regenerar e ela vai se transformar em qualquer outra célula do seu corpo, menos neurônios, tá? A número 7 vem falando pra gente. Pouco depois do nascimento da ovelha Dolly, em 1997, um laboratório anunciou o nascimento da ovelha Polly. Esse animal é capaz de produzir em seu leite um importante fator da coagulação sanguínea humana,
que os hemofílicos não têm a capacidade de sintetizar. Na criação da pólen, a ovelha, foi retirada uma célula somática de uma ovelha doadora e no núcleo dessa célula foi inserido o gene humano de interesse. Esse núcleo substitui então o de um ovícito de uma mãe de aluguel. A relevância desse experimento reside no fato de que, se rebanhos forem criados a partir da multiplicação de ovelhas geneticamente iguais, a poli, será possível produzir um fator de coagulação sanguínea em grande escala para uso terapêutico? Os dois segmentos sublinhados no texto acima representam processos atualmente utilizados em genética. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a designação desses processos, né? Então, nós temos aí, onde foi sublinhado? Foi retirada uma célula somática de uma ovelha doadora. No núcleo dessa célula foi inserido o gene humano de interesse. E se rebanhos forem criados a partir da multiplicação da ovelha geneticamente iguais à poli, então nós temos aí transgenia e clonagem, certo? Na questão número 8, vem falando aí, olha aqui o símbolo da transgenia, dos alimentos transgênicos, né? E tá perguntando, o que são os organismos transgênicos? Então, organismos transgênicos são organismos que recebem genes de outra espécie e passam a manifestar uma característica de interesse. Então, por isso que tem gente, por exemplo, se eu tenho um recurso financeiro bom e eu posso financiar um custo em um laboratório, eu tenho alergia a tal, eu tenho gastrite, mas eu quero chupar laranja, eu quero chupar abacaxi, eu quero, poder chupar essas frutas ou os frutos que contêm ácido, mas eu não posso com acidez. Então, lá no laboratório, eles podem fazer novas sementes, novos frutos com menos acidez ou tirar totalmente a acidez desses frutos para que eu possa ser beneficiada, entendeu? Então, tendo investimento, eles fazem a interesse da pessoa. Quem está fazendo ali todo o processo laboratorial está sendo financiado por alguém, né? Com um propósito ali já para ter o produto específico. Na letra B, a questão aí, qual a importância de garantir para os consumidores a oportunidade de escolher se querem ou não consumir transgênicos? Podemos dizer que isso se relaciona à bioética? Então, a bioética, ela é uma área que estuda as questões éticas e morais da aplicação dos conhecimentos científicos. Então, quando vocês ouvirem falar em bioética, é isso, tá? Ela se relaciona diretamente com o consumo de alimentos compostos por organismos transgênicos, porque nesse caso as pessoas podem optar por não consumir esses produtos caso tenham receio de que eles podem causar no organismo e no ambiente. Igual eles estão já em estudos, em análises, tem até carnes transgênicas para evitar sacrificar animais, né? Para o futuro vai ter muita carne transgênica. Então, eles pegam somente uma célula e dessa célula daquele animal ele vai fazer a produção de carnes, tanto bovina, suína, tá? Só que vai ter pessoas que, igual tem pessoas que não comem carne, carnívora, porque não concordam em matar os animais, sacrificar. Então, nessa questão, talvez a pessoa pode até comer ou não, né?
Agora, tem gente que não come a carne porque é totalmente vegetariano também, não é só pela questão de matar os animais, é porque ela não consegue, o metabolismo dela, ingerir, não faz bem para ela. Então, cada caso é um caso. Então, foi envolvendo esses aspectos, esses assuntos aí. Finalizamos as nossas correções, turma. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo, tá? Beijos, até a próxima aula. Vocês agora vão fazer as atividades aí que eu sugeri na aula 1, na aula 2 e na aula 3 também, fazendo revisão de todo o conteúdo, tá bom? Tchau, tchau.